Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em um versículo Deus já falou tanto, hein, gente? Eu vou repetir novamente, por favor. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós temos muitos amigos, familiares, conhecidos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tesnamente nos rodeia, corramos, repita comigo essa palavra, corramos, é isso, corramos com perseverança, para quê? A carreira que nos está proposta. Para só um instante, deixa eu interromper um pouco aqui. Qual é a carreira que está proposta para você? Hein? Alguns vão dizer assim: eu estou estudando para ser médico, eu estou estudando para ser engenheiro, não sei o quê. Essa é a sua carreira? E sabe, você diz assim: a minha carreira é de me casar, ter uma família. Essa é a sua carreira que está proposta? Esse é o seu sonho? Vamos aprofundar então esse sonho ou essa carreira. Qual é a sua proposta? É de chegar no reino de Deus? Qual é a sua fé? A sua fé é de, nesse mundo, vencer todos os obstáculos que te rodeiam. Qual é o seu propósito, o seu objetivo nessa terra? Qual a sua missão? Se você prestar bem atenção, Deus me deu uma missão. A minha missão é do sacerdócio. Então a minha missão, a sua missão, qualquer missão, não pode ser interrompida. A minha missão não pode ter derrotas. A minha missão não pode parar. A sua missão não pode parar. Amém, pessoal? A minha missão não pode ter, digamos assim, interromper. Não pode interromper. Eu tenho uma missão, eu tenho uma carreira. A carreira que está proposta a mim é o sacerdócio. Então, nesse inteirinho, ou seja, nessa missão, vão surgir no meu caminho muitas coisas para interromper a minha carreira. De tudo que você imaginar, para tentar parar, para tentar interromper. A palavra de Deus está nos ensinando que nós temos que correr com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Leia comigo o versículo 2. Fazendo isso, olhando firmemente para quem, pessoal? Ô gente, você está aí, pessoal? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é ele? Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente. Está dizendo aqui para considerar, valorizar. Atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis. Olha, outra palavra que nós vamos trabalhar aí, ó. Para que não vos fadigueis, desmaiando
em vossa alma. Amém, gente? Vocês entenderam aqui alguma coisa? Quer entender? Então diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, gente? Amém. Escuta, pessoal, preste atenção. Qual a carreira que está proposta para você? O apóstolo Paulo está ensinando aos hebreus que nessa carreira ou profissão, eu prefiro chamar carreira de missão, porque quando uma pessoa se estuda para se formar, e muitas das vezes quando ela tem o diploma, ou ela não exerce aquilo que estudou, ou vai trabalhar com outra coisa. Então não vamos chamar isso aqui nesse momento de missão. Mas carreira proposta ou missão é aquilo que você respira 24 horas. Você vive em função disso 24 horas e que não pode ser interrompido. Então vamos deixar agora de olhar para as coisas materiais e as coisas terrenas e vamos interpretar essa palavra aqui para a carreira que está proposta a nós por causa de Jesus. Por que estamos aqui hoje? Porque Jesus nos chamou. Amém, gente? Quem éramos? Nós éramos perdidos, nós éramos pecadores, nós estávamos escravos, e Jesus, pela sua misericórdia, nos alcançou e nos colocou em lugar de destaque, em uma missão. Nossa missão hoje, sabe o que é? Vencer o diabo, vencer o mundo, vencer o pecado e olhar firmemente, ou caminhar, ou seguir firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Só que nessa caminhada vai surgir o que, pessoal? Vai surgir os demônios, dito pelo apóstolo Tiago, como leões que rodeiam, rugindo como leão para nos o quê? Para nos tragar, para nos devorar. Vamos chamar isso de pecado? Vamos chamar isso de propostas do diabo? Justamente para interromper a sua carreira. Eu repito, pessoal, e não se incomode de eu falar isso direto aqui, ser repetitivo. Se a palavra está dizendo, não vos fadigueis desmaiando, quer dizer o quê? Que a nossa missão não pode ser interrompida. Eu vou citar aqui alguns nomes de pessoas que tiveram uma missão, uma carreira, e essas pessoas tiveram a sua carreira ou a sua missão interrompida. Se formos falar de algo de uma forma cronológica, vamos falar sobre Adão e Eva. Deus colocou Adão e Eva no jardim ou no paraíso e deu uma missão para eles. Vocês vão cuidar disso aqui, vocês vão administrar isso aqui. A missão de vocês é cuidar, é zelar. Zelar, você vai dar nomes, enfim, você vai administrar. Deus disse, só não toca na árvore que está onde? No meio do jardim, porque no dia que você tocar, você vai morrer. O que acontece? Satanás tentou, usando a serpente, não foi? Tentou. Quantas vezes Adão e Eva disseram, não, nós não podemos fazer isso, porque o nosso Deus nos recomendou que não fizesse. Eles talvez, quem sabe, nas primeiras vezes reagiram assim. Nosso Deus recomendou que não podemos tocar. Mas o diabo investiu ali. Ele insistiu dizendo, não, mas é porque Deus não quer que vocês sejam igual a Ele. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. E o diabo assim tentou. A carreira de Adão e Eva foram interrompidos, porque eles pecaram contra quem? Você está entendendo agora onde eu quero chegar, né?
Se formos falar outra pessoa, quem está ouvindo aí, pessoal, esses barulhos aqui, que está assistindo, isso aqui é umas bolas que colocaram ali e está estourando tudo. Não é tiro não, viu? Então, vamos falar de uma outra figura. Sansão. Sansão foi um homem que o seu pai e a sua mãe, e já está tirando a paciência já. O que eu estava falando, gente? E Sansão, o seu pai e a sua mãe, fizeram um voto com Deus para que o seu filho fosse proposta essa carreira para ele. Honrar a Deus. E sobre este homem estaria o Espírito do Senhor por causa de um voto. E o Espírito do Senhor dava forças para Sansão, forças fisicamente, como nenhum do povo de Israel. Mas aquela força não era para ele se exaltar. Aquela força era para que ele usasse dessa missão em defender o povo de Israel. Então era uma missão, era uma carreira. Você está me entendendo agora? Uma missão dada por Deus. O Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Nenhum dos inimigos conseguia parar ele. Nenhum dos inimigos conseguia derrotar ele. Ele era muito forte, mas a força não era dele. A força era de quem? Se você entender dessa forma, eu também, o que tem diferente de eu e de Sansão? Nada. Se Sansão foi escolhido, eu também fui. Se Sansão foi escolhido, você também foi. Amém, gente? Se o mesmo Espírito que havia em Sansão, dando-lhe forças para vencer os seus inimigos, esse mesmo Espírito está sobre nós. Claro que para vencermos, não fisicamente, digamos assim, os inimigos, mas espiritualmente, com poder, com autoridade, com unção. Amém, gente? Mas Satanás também investiu contra Sansão. Desculpe, se você pensa assim, mas o bispo está falando das derrotas dos homens de Deus que Deus escolheu, mas a culpa não é de Deus. A culpa é de Deus? Não. Já estou dizendo que Deus deu forças para Sansão e ninguém poderia derrotá-lo. Mas se ele fracassasse, se ele quebrasse a aliança, ele seria como qualquer outro. Você sabe, Satanás colocou uma mulher no caminho de Sansão. Ele se apaixonou pela mulher errada. E o que aconteceu? O diabo derrotou ele. O cabelo não era a força que estava no cabelo. A força estava no voto, no segredo. Se alguém viesse por trás de Sansão e metesse a tesoura no cabelo dele, ele continuaria forte. Se ele não revelasse o voto. Se alguém viesse por trás e metesse a tesoura, ele continuaria forte. Mas a aliança foi quebrada quando ele falou. Quando ele quebrou essa aliança, então pronto. E tanto que o seu pai e a sua mãe disse: tantas mulheres aqui, Sansão, e você vai se apaixonar logo por uma mulher da terra dos inimigos? Não faz isso. E ele disse: não, eu sou forte, eu me garanto. O que aconteceu? O inimigo vazou seus olhos, e ele, já fraco, foi amarrado numa coluna e apanhou. A morte dele, você sabe, ele fez um clamor a Deus, o último pedido, pediu que Deus devolvesse a força e ele derrotasse os inimigos. Mas aquilo foi um suicídio. Por minha conta, não acredito na salvação dele. Foi um suicídio. Vamos falar de uma outra figura. Saul, primeiro rei de Israel. Deus usou o profeta Samuel para ungir Saul. Deus olhou para Saul e disse: esse vai ser o primeiro rei de Israel. Então Deus deu uma missão a Saul. Deus deu autoridade para Saul. Saul, ele conseguiu
unificar, criar exércitos, vencer os inimigos de Israel da época, mas depois também se perturbou. Ele tinha uma carreira, tinha ou não tinha? Ele tinha uma missão, e essa missão foi interrompida quando ele fez o quê? Quando ele também esqueceu de adorar a Deus. Eu estou falando essas coisas para você se basear aí. Eu não posso parar, a minha carreira não pode ser interrompida. Glória a Deus, pessoal. Você sabe da história de Saul. Saul ficou tão perturbado e que até ficou endemoniado. Demônio entrou na vida dele, que Davi tinha que ir lá tocar harpa para expulsar os demônios dele. Outro suicidou-se também. No meio da batalha, ele viu que não tinha mais jeito. Ele queria matar Davi de qualquer jeito, tinha muita inveja de Davi, ódio de Davi, e mandou que o seu escudeiro ultrapassasse ele com a espada. E o menino, com medo, soltou a espada e saiu correndo. Então ele próprio enfiou a espada no chão e pulou em cima. Suicidou-se. A carreira dele também foi interrompida. Quer dizer, o final dele foi triste. O final de Adão foi triste. O final de Sansão foi triste. O final de Saul foi triste. Sim, vamos falar de um monte de coisa aqui, se der tempo. Outro, Salomão. Salomão também. O final de Salomão foi triste. Todos sabem que Salomão, filho de Davi, foi um rei que teve por sorte pegar tudo pronto, porque Davi deixou tudo pronto para ele. Davi deixou as 12 tribos unificadas, então foi fácil governar. Davi deu as ofertas para que fosse construído o templo. Então o reinado de Salomão foi em paz. Você não vê uma guerra no reinado de Salomão. Houve paz, mas o seu fim foi triste, porque ele esqueceu de adorar a Deus e foi adorar ídolos. Quem sabe, para agradar o povo, ele adorava as imagens, chamado aquilo de Deus. Ainda hoje, pessoal, principalmente a gente vê isso na igreja católica, os bispos e padres não querem admitir isso, mas é verdade, eles é que não querem admitir. Eles dizem que não adoram imagens de escultura. É melhor rir, né? O bispo hoje está fazendo uma crítica? Não, não é crítica, eu estou falando a verdade. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a palavra de Deus nos ensina a não adorar. Aí eles falam assim, não, mas a gente não adora. Mas presta culto e é a mesma coisa. Prestar culto e adorar não é a mesma coisa, não? Beijar não é adorar, não? Eles pegam aquelas imagens e beijam. O bispo só está criticando, não, eu estou falando a verdade, que está na palavra. Mas eu estou dizendo, eles não querem admitir. Está escrito que torna-se maldito aquele que fabrica e aquele que adora. Então até aquele que fabrica também torna-se maldito. Tanto o que fabrica e aquele que adora. Ah, e o que eu faço? Eu tenho um santo desse lá em casa. Não, ele não é santo, santo é Deus. Quem é santo, pessoal? Santo só Deus. Então se você tem lá uma imagem e chama aquilo de santo, se você não for lá limpar, vai ficar cheio de poeira. Então é você que tem que limpar, porque senão ele fica lá sujo. Ele tem boca, mas não fala. Não é assim que diz o Salmo 115? Vamos lá, gente, sim ou não, pessoal? Não é assim que o Salmo 115 diz? Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não apalpam. Enfim, tem ouvidos, não ouvem. Tem tudo, mas não vive, porque é gesso, porque é papel, porque é madeira. Enfim. Mas tem um que é vivo e poderoso, e que não é aquele que está pendurado na cruz, porque aquele que está pendurado na cruz também não é santo. O que é santo é aquele que saiu da cruz e está vivo ao lado de quem? Acabamos de ler sobre ele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, ou seja, da vergonha, não fazendo caso da vergonha. Está sentado, ele está na cruz ou ele está sentado à destra de Deus? Então ele não está mais na cruz, ele está sentado
certamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Eu não estou aqui querendo fazer os católicos como inimigos, não, nada disso. Eu estou lendo um texto e estou falando aquilo que a palavra está dizendo, que assim como foi proposta uma missão, uma carreira a todos nós, a mim, a você, aos do passado, se foi proposta uma missão, uma carreira, essa missão, essa carreira não pode ser interrompida. E esses homens que tiveram o seu fim trágico e triste, foi porque eles provocaram isso. Adão foi alertado por Deus, mas ele desobedeceu, teve o castigo. Sansão foi alertado pelo seu pai e a sua mãe, mas ele achava que porque era forte, ninguém poderia tocá-lo. A mulher que se apaixonou por ele, derrubou ele, entregou ele nas mãos dos filisteus. E portanto, Saul da mesma forma, sempre orientado pelo profeta Samuel: ô Saul, adora a Deus. Saul, Saul, você está esquecendo de sacrificar. Ô Saul, você está esquecendo de adorar a Deus. Você é rei, não cumpre mais as suas obrigações. Ele esqueceu e o seu fim foi a morte, o suicídio. E aí, se formos falar aí de Salomão, que também tinha tudo pronto, tudo na mão, teve até um reinado de paz, mas o seu fim foi adorar imagens. Quer dizer que ele cometeu pecado de abominação. Olha a palavra, abominação. Deus abomina o pecado da idolatria. Deus abomina. E esse foi o final de Salomão. E daí, se formos falar de pessoas mais recentes, Judas. Judas, ele foi um homem chamado para o sacerdócio. Quem chamou ele, gente? Jesus chamou Judas. Chamou Judas para o sacerdócio. Mas Judas, ele começou bem, mas do meio para o final, ele deixou entrar no seu coração aquilo que Satanás mais tentou, que era o quê? A usura, o dinheiro. Satanás trabalhou muito. Pessoal, pelo amor de Deus, toma cuidado com isso. O dinheiro é bom quando você administra ele. O dinheiro é bom quando você está acima dele. Mas quando o dinheiro passa a te dominar, você vai esquecer de adorar a Deus. Aí alguém vai dizer assim: não, está amarrado. Está amarrado, é? Porque no mundo é assim: quanto mais a pessoa tem, mais ela... E quanto mais ela quer, ela vai passar a fazer coisas que ela nem vai perceber que está errando ou falhando. Toma cuidado com isso. Porque você foi chamado para uma missão ou uma carreira. E eu não estou falando aqui de coisas materiais agora. Eu estou falando para você de coisas espirituais. A tua missão... Olha, vamos falar sobre Jesus agora. Falamos de muitos aqui que receberam missão e caíram, fracassaram. Mas vamos falar de um que não fracassou. Como é o nome dele? Esse aqui, ó. Esse aqui recebeu uma missão, foi tentado, abriu mão da sua glória, foi tentado pelo diabo no deserto, foi traído pelos seus amigos, foi levado a um júri, acusado de coisas que não fez. Qual foi a acusação de Jesus? Charlatão, ladrão, impostor. Jesus nunca foi charlatão, ele sempre falou a verdade. Jesus, como é que eu falei o resto? Charlatão, impostor. Jesus nunca tomou nada de ninguém. Jesus nunca disse: ei, venda aí o que você tem e traga aqui para mim. Jesus um dia falou isso? Jesus nunca cometeu esses crimes, mas foi acusado dos mesmos. Apresentaram testemunhas falsas, mas Pilatos não acreditou. Olha para isso.
forjaram testemunhas falsas para acusar Jesus. Levaram até Pilatos. Pilatos olhou assim e disse: não, eu não acredito, essas testemunhas aí são falsas. Nem Pilatos acreditou. Mas o povo dizia assim: solta Barrabás e mata quem? E Pilatos então pediu uma bacia com água. Por que ele lavou as mãos? Ele lavou as mãos porque ele bem sabia que a acusação que estava contra Jesus era falsa. E ele diz: eu lavo as minhas mãos e o sangue deste inocente caia sobre vocês. Quer dizer, o próprio Pilatos disse: olha, a morte dele não é culpa minha, é culpa de vocês que querem que seja crucificado. Então Jesus foi para a cruz e não pediu pelo amor de Deus para não ser morto. Ele simplesmente se entregou. Amém, pessoal? E o texto que lemos hoje aqui, o versículo 3, está dizendo: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Considere Jesus, meu irmão. Considere o sacrifício de Jesus. Não permita que a sua missão seja interrompida. Você foi chamado, olha o que eu vou falar. Você foi chamado para herdar o reino de Deus. Isso é uma missão. Então não permita que, por exemplo, o dinheiro, o pecado, a idolatria, a fraqueza espiritual, vai pegando isso aqui que eu estou falando, gente. Não, você tem uma carreira, não permita que o dinheiro, a preguiça, a idolatria, sei lá, aquilo que Satanás arma para derrubar você, para interromper você. Por exemplo, um demônio que quer entrar no seu casamento, ele quer interromper você. Sim ou não? E você tem que o quê? Você tem que vencê-lo. Você tem que derrotá-lo. Ele conseguiu derrubar Adão, Eva, Sansão, Saul, Salomão, Judas. Ele quer derrubar a mim, ele quer derrubar você também. Diga: mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus. O diabo quer derrubar você com dinheiro. Você trabalha: rapaz, eu estou ganhando dinheiro, então eu vou trabalhar mais. E aí você começa a não ter mais tempo. Você não tem mais tempo para vir à igreja. Irmão, senti sua falta na igreja. Bispo, eu estou trabalhando tanto, não tenho mais tempo. Toma cuidado com isso, irmão, porque isso pode interromper a tua carreira. Não estou falando da carreira profissional, mas a tua carreira da fé. Olhe para Jesus, imita Jesus, faz o que Jesus fez. Aí alguém vai dizer assim: bispo, o senhor quer me comparar com Jesus? Mas vamos meditar no que diz lá em Filipenses, que Jesus desceu da sua glória e se fez em figura humana. Jesus desceu da sua glória e se fez em figura humana, ele se encarnou. O que significa isso? Que ele se tornou homem como qualquer um de nós. E como homem, como qualquer um de nós, sentiu fome, sede, frio, chorou, sentiu amargura e teve medo da morte. Teve medo da morte. Sabia que Jesus teve medo da morte? Por quê? Porque ele estava aqui em figura humana. No jardim de Getsêmani, ele clamou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que ele está dizendo aí? Se for possível, não permita eu passar isso. O que é isso? Medo. E o medo foi tão grande que ele suou sangue. Ele suou sangue porque a pressão de Jesus subiu, seu coração bateu muito forte. O nervosismo foi muito, o medo foi muito grande. Contudo, ele foi fiel até, ele foi corajoso, ele foi até o fim. Vamos falar mais agora sobre a carreira de Jesus. Jesus, que sempre esteve com o Pai desde o início, e vemos isso na Bíblia por várias vezes,
que Jesus esteve com o Pai desde o início, desde a criação, desde a fundação do mundo. Então, tendo descer da sua glória, não era fácil para ele abrir mão do seu poder, da sua glória, para se tornar como homem e passar por tudo aquilo que passou. Contudo, como lá em Filipenses diz, que ele foi fiel a Deus até a morte, e a morte de cruz. Foi sendo conduzido como um cordeiro mudo, foi calado, sem abrir a sua boca. E o que nós aprendemos com Jesus? Que se ele venceu, como ele mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a nossa esperança, porque ele está dizendo isso. Ei, aguenta firme, eu venci o mundo, vocês vão vencer também, amém, pessoal? Essa é a esperança que Jesus está dizendo. Assim como eu venci, vocês também vão vencer. Então eu digo para você, que de repente, se a sua carreira foi interrompida, ô bispo, e eu que infelizmente, a minha carreira foi interrompida, mas você não morreu, você está vivo. Quem está vivo, diga eu. Esses homens que citei, principalmente Saul, Sansão, Judas, eles morreram sem salvação. Você está vivo, e você ainda pode dobrar os seus joelhos. Você pode, por causa do sacrifício de Jesus, e porque você está vivo, você tem tempo agora para dizer assim: Senhor, como Davi também, a sua carreira foi interrompida, mas ele não perdeu tempo em se humilhar, em pedir a Deus um novo coração, e Deus o perdoou, e a sua carreira prosseguiu, mas para ele se levantar foi um trabalho muito grande. Mas quero te motivar, você pode consertar o seu erro. Se você caiu, você pode consertar o seu erro. Só tem um que não quer que você conserte, é aquele que conseguiu te derrubar. Ele não quer, ele quer que você continue o quê? Prostrado. Mas Jesus quer levantar você. A Bíblia diz que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Alguém perguntou para Jesus: ei, eu vi você com eles. Ei, você se veste como um deles. Ei, você fala como um deles. E em todas as 3 vezes ele disse: você está louco, nunca vi ele, nunca estive com ele. E Jesus já havia alertado ele, a Pedro, que ele disse que estava pronto até para ir para a prisão. E Jesus disse: você está falando demais, Pedro, porque Satanás quis peneirar você e eu não deixei. Já pensou? Satanás quis peneirar. Peneirar o quê? Peneirar é fazer um teste, não é? Jesus disse: Satanás quis peneirar você, Pedro, mas eu não deixei. Porque se Jesus tivesse deixado, certamente Satanás iria encontrar algo. E Jesus disse assim: ei, Satanás, não mexe nele não. Jesus teve misericórdia dele. E Jesus tem tido misericórdia de você também, sabia? Diga glória a Deus. Glória a Deus, porque se não fosse Jesus, eita meu Deus, se não fosse Jesus, Satanás tem ódio de nós, pessoal. Se Satanás pudesse, ele acabava com a nossa raça. Se Satanás pudesse, ele passava por cima de nós. Ele tem muito ódio, mas tem um que intercede por nós. Tem um que está conosco. Tem um que é mais forte do que ele. Aplaude Jesus bem forte. Eu vou orar por você agora. Glória a Deus. Fiquem todos de pé, em nome de Jesus. Fiquem todos de pé. Nós vamos orar agora. Você toma posse dessa palavra? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, faça isso. Se você quer voltar para Jesus hoje, faça isso. Quem está em casa, sinalize, deixa o seu nome, nós vamos orar por você. Ou você que está aqui na igreja,
que de repente você também quer. Você quer se reconciliar, você quer fazer uma aliança com Deus. Então eu vou orar por você agora. E você vai ter a oportunidade de se voltar para Jesus de corpo e alma. Quem quer entregar a vida para Jesus, ou quem quer se reconciliar com Jesus, se você quiser, vem aqui na frente e nós vamos orar por você agora. Ô bispo, eu quero sim. A senhora quer, minha irmã? Por favor, vem aqui na frente. Glória a Deus, igreja. Tem mais alguém? Nós vamos orar por você agora. Nós vamos clamar por você. Vamos lá. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu creio nesta palavra. Diga: eu recebo, Senhor, a tua palavra no meu coração. Estenda as mãos para cá, gente. Senhor Deus, esta tua filha está aqui hoje entregando a sua vida para o Senhor. Peço que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida e sele com o teu sangue. Peço que o Senhor, meu Pai, derrame o teu bálsamo, o teu poder sobre a vida dela, Pai. E aceita no teu reino, Senhor Deus. Nós nos alegramos por uma alma que estava perdida, mas que foi achada, que foi salva. E assim, Senhor, nós declaramos que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Parabéns pela sua decisão, filha. Como é o seu nome? Ana Carla. O que é isso? Você tentou se matar? Seu esposo? E você tentou cortar os pulsos, foi? E aqui também. Pescoço? Tentei suicídio 3 vezes. Meu esposo desempregado, eu desempregado, meu filho. Imagino como é o sofrimento. Sua vida muda a partir de hoje. Amém? Receba a vida nova em Cristo. Você não vai morrer mais. Você foi salva e vai viver feliz em nome de Jesus, tá bom? Glorifica a Deus, igreja.